Olá, pessoal! Bem-vindo ao primeiro episódio de 2024 do ArcTrends Podcast. Eu sou Maria Silvia Ferraz, editora do ArcTrends, e hoje tenho a honra de receber no ArcTrends Podcast Eduardo Scos, gerente de design da Portobello, e a Yara Madeira, da equipe de produto da Portobello. Bem-vindos! Obrigado, Sil. Oi, Yara. Obrigado aí pela recepção. Mais um ArcTrends Podcast. Primeiro da Yara, né, Yara? Hoje eu tô aqui como iniciante. Obrigada pelo convite. E vamos aí. E a Yara tá aqui pela primeira vez por um motivo muito especial, porque ela vai falar de um trabalho em que ela se envolveu muito em 2023 e que é muito relevante para 2024. E o Edu sempre tá aqui no ArcTrends Podcast, nos episódios em que a gente traz os nossos parceiros no design, os arquitetos. Então, bem-vindo mais uma vez, Edu. Obrigado, Sil, de novo. É sempre muito bom a gente contar um pouco do que a gente faz, assim, nos bastidores, dentro do nosso ciclo de inovação. A gente sempre diz na Portobello que a gente inova para se manter vivo, né? Não é que a gente inova por inovar. Vamos ser uma empresa inovadora. Até isso a gente conceitua, né? Eu acho que a gente se mantém vivo porque a gente inova, né? A gente se torna relevante inovando. A gente se gruda nos arquitetos, nos principais designers, nos principais artistas, pessoas, pensadores mesmo do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, para entender o que está acontecendo lá fora, né, por múltiplas lentes, e assim melhorar o que a gente faz. Esse é um pouco o resumo do nosso ciclo da inovação. E esse ano, como você falou, esse momento que a gente está vivendo agora nesse comecinho do ano, a gente vai mostrar o Trendbook, que é o resultado de todas as pesquisas, de todas as colaborações, das nossas próprias assinaturas de design, né? E ele representa ele é uma prévia da coleção, né? Ele vai ditar um pouco as regras da nossa coleção, porque ele traduz um pouco o comportamento, um pouco do que a arquitetura está vivendo, um pouco do que o design está vivendo, mas muito do comportamento mesmo, muito do que as pessoas estão vivendo nas suas casas, nos seus escritórios e tudo mais. Mas é por aí. Claro que o que a gente vai trazer aqui é a Portobello compartilhando seus bastidores com o público geral, né? Mas eu acho que são bastidores que realmente interessam muito a qualquer profissional de arquitetura ou de design. Sem dúvida, especialmente no recorte Brasil, mas enfim, talvez até internacional. Porque a gente vai compartilhar, no Trendbook a gente compartilha o que a gente pesquisou que vai ser tendência de comportamento, de arquitetura, de design. É o que vai moldar o nosso ano agora de 2024, mas acho que inclusive dá pra gente pensar mais a longo prazo. E cada vez mais a gente tem visto as empresas de design e até empresas de outras áreas lançando, né, compartilhando suas pesquisas de tendência. A Pantone é muito famosa por sempre lançar a cor do ano, né? Qual vai ser a cor tendência daquele ano. O Trendbook da Portobello, ele não vai muito por esse caminho de eleger uma cor, um material, uma única tendência. Ele é muito mais um relatório de comportamento, claro, com algumas aplicações. Como é essa metodologia? Como funciona o processo criativo da pesquisa para o Trendbook? A Yara esse ano também começou há um ano aí com a gente. Exato. Na Portobello, já veio para Portobello com essa responsa, assim, com a principal tarefa dela, assim, né, de puxar realmente essa pesquisa, não só pesquisa, porque a pesquisa tem uma parte até mais solta, mais glamurosa, mais fácil de fazer, que é viajar, que é conversar, que é observar, os dados disso, né? Como é que a gente compila os dados, como é que a gente analisa os dados, em que momento que a gente começa a botar tudo junto nas gavetinhas para dizer o que realmente funcionou, é a parte mais hard desse trabalho. E a Yara puxa um pouco essa tarefa junto com o nosso departamento de produto. Mas eu acho que é importante a gente falar desse ciclo da inovação como um todo, assim, de tudo que a gente faz, né? De todos as trocas que a gente faz, as pesquisas que a gente busca fazer, enfim. E essas pesquisas, elas são super relevantes, tão relevantes que a gente já faz isso internamente. Você está falando que agora as empresas divulgam, né? Eu acho que todas as empresas fazem, tá? Hoje de manhã a gente estava fazendo uma reunião
não necessariamente sobre design e arquitetura, mas falava sobre como as antigas empresas, ou as mesmas empresas que existem hoje, em modelos antigos, como elas tinham os seus departamentos de futurologia. Você estava até comigo nessa reunião. E hoje não existe mais isso, né? Assim, eram grandes departamentos e tal, e hoje uma equipe multidisciplinar de diversos departamentos, essa que é a verdade, né, Yara? E é o nosso diferencial. Que é talvez a forma mais contemporânea de fazer, e é o jeito que a Porto Belo faz. Várias pessoas do marketing, do comercial, de gente que está na ponta, do design, do branding, enfim, um squad realmente muito rica. E esse ano a gente consolidou essa metodologia de trazer realmente muita gente de diversas áreas para fazer um material que há muito tempo era interno nosso. Sempre foi o jeito que a gente criou o produto. Isso virava um pouco... O nosso trendbook gerava o nosso plano diretor, que também tinha uma visão fabril, obviamente, e isso depois virava os produtos, que era a fatia do trajeto, do percurso que os clientes e os arquitetos conheciam. Só que a gente resolveu mostrar mais, né? Inclusive os arquitetos, designers, até o consumidor final, participa do nosso trendbook. A gente faz, acho que se não me engano, foram 50 clínicas de produtos esse ano. Então, assim, eu estou me alongando, mas... é um processo longo, que antes era interno, várias empresas faziam isso também internamente, mas a gente começou a perceber que isso vale a pena compartilhar também com um público que pode fazer disso substância para os seus trabalhos também, né? Matéria-prima para os seus trabalhos. São arquitetos, são designers, são pessoas de arte, de qualquer profissão que pode usar também a nossa pesquisa, um olhar, não é o olhar, mas é um olhar de uma empresa madura, tentando mostrar uns caminhos aí de comportamento, de tendências de viver, de morar, de usar o espaço, de usar os objetos. E como você bem falou, assim, a gente foge dessa superficialidade da cor, do material, do ano. A gente sabe que essas empresas, todas elas, a gente está super alinhado, elas têm super autoridade para falar sobre isso. A gente entende que a gente tem mais autoridade para falar do que é a nossa praia, que é design, que é e ter o ser humano no centro, né? Eu acho que isso é o grande diferencial, né? Eu falo bastante. Né? Eu queria que a Yara contasse um pouquinho mais do processo de transformar todas essas informações nesse Trendbook 2024, mas eu só vou pedir para a gente colocar na tela, então, a capa do Trendbook 2024, e vou avisar também que nós vamos deixar... Durante vários momentos do podcast, nós vamos colocar na tela o QR Code, porque esse é um material que qualquer pessoa pode fazer o download, pode baixar. Sugiro muito a leitura e também guardar para consultar ao longo do ano. Acho que super vale. É um material bem visual, né? Então, assim, quem está hoje no Spotify vai perder um pouco, mas vai estar ali aberto para todo mundo sempre. E na descrição do episódio também tem um link direto. Legal. Vai lá, Yara. Bom, então, falando aqui do Trendbook, né? Primeiramente, realmente foi uma honra entrar na empresa e já encabeçar esse projeto, que, na verdade, eu estou aqui como representante de toda uma equipe, que, como o Edu falou, é uma equipe realmente multidisciplinar, que teve várias áreas envolvidas. E realmente o desafio é você compilar materiais que geralmente são qualitativos em um resultado quantitativo. Como que você vai dizer, por exemplo, não que seja o nosso caso, mas essas empresas, como se diz que o vermelho é a tendência ou que o material X seja? Ou mesmo esse laranja, por exemplo, que a gente elegeu, porque ele é a capa, né? Exatamente. E o nosso intuito realmente é esse comportamento social, né? É você entender como a sociedade está se movimentando, para aí sim, cada arquiteto, cada designer, a cada marca realmente, interprete isso para a sua realidade. Porque afinal, a gente vive em sociedade, seres humanos são diferentes e essa interpretação, ela se move conforme cada realidade. Então, nesse ano, o que a gente trouxe como um diferencial? A gente realmente teve uma equipe grande, que cada um foi incumbido de pesquisar vários assuntos que estavam em alta durante esse ano e começar a interpretar aquilo de como que elas se conectavam, porque foi acabando formando funis durante as camadas, né, durante as etapas. A gente entende que no primeiro momento, de fato, a gente tem
esse leque de pesquisas. É muito aberto no começo. É bem aberto. Né? Um oceano azul, assim, né? Exato. Então pode ir para qualquer lado. É o mundo, né? É o mundo. É simples, vamos recortar aqui, é o mundo para a gente ver aqui. E assim, não é porque a gente está no setor de design, de criação, que a gente não vai atrás, tipo, de acontecimentos principalmente políticos, econômicos, porque isso rege ali a base dos movimentos sociais. Então, assim, história, geografia, a gente volta e realmente começa a entender o que isso vai dizer lá na frente, né? Então, nesse primeiro momento, realmente foi esse leque, esse mar de informações que a gente foi dividindo, entendendo quais eram os comportamentos que estavam acontecendo, depois os movimentos que isso são gerados, para aí sim a gente chegar num trendbook com 3 macro tendências que a gente vai entendendo e direcionando a sociedade durante esse ano aí. Essa palavra é meio gasta, né? Assim, a gente fala muito de tendência e a tendência, né? Parece uma coisa, qual é a tendência do ano? Então eu estou fora da tendência, agora isso é tendência. Eu acho que é uma palavra super poderosa, que eu acho que a gente mal usou nos últimos anos, né? Então, qual é a tendência que a Casa Cor está trazendo? Qual é a tendência que tecido bouclé. Exato. Então, não é isso que a gente está se oferecendo agora para gerar a discussão a partir de agora com os nossos produtos, com os serviços que vão ser oferecidos por outros profissionais e tudo mais. Mas isso aqui vai mostrando, como a Yara bem coloca, a gente cria primeiro uma equipe multidisciplinar que a gente entende que representa a Porto Belo. Então, ali tem gente de CX, que é Customer Experience, Marketing, Branding, Design, comercial, gente de loja que está com o cliente na ponta do WhatsApp, do outro lado do WhatsApp, o próprio cliente, o arquiteto. Então, uma equipe assim realmente muito grande. Depois a Yara vai falar até de uma entidade nova que a gente colocou esse ano. Depois eu vou deixar ela falar sobre isso. Mas depois que você abre o leque para onde a gente vai olhar, vamos olhar para o planeta Terra, com esses filtros, e a gente vai fazendo reuniões e pesquisas isoladas, que depois vão gerando nuvens de palavras, que vão gerando um afunilamento, como ela bem colocou, a gente vai começando a ver que, seja no digital, seja no Customer Experience, seja na arquitetura mesmo, no design, no cliente, a gente vai vendo que tem algumas tendências que vão se encontrando, que online reais, às vezes no mundo da arquitetura e no mundo do comércio, em várias frentes de trabalho que dizem respeito a Porto Belo, que a Porto Belo trabalha. A gente não pesquisa o mundo pet, a gente pesquisa o mundo da arquitetura e do design. Talvez as casas dos pets também nos interessem daqui a pouco, mas então esse universo que tem o nosso filtro, que tem o nosso olhar, vão naturalmente sedimentando durante essas reuniões, que a gente já está fazendo fizemos há pelo menos 4 meses, essas tendências vão aparecendo, essas tendências de comportamento, tendências, movimentos, padrões que a gente vai identificando, e isso, inevitavelmente, mostra algo que está se consolidando para o futuro. Aí a Yara também vai falar sobre os graus das potências, dos vigores dessas tendências. Horas mais duvidosas, horas mais confirmadas, mas eu acho que essa palavra a gente tem que usar com a devida importância que ela tem, porque dá um trabalho a gente chegar lá, e não é alguma coisa que a gente está dizendo como uma aposta. Não é bem isso. É realmente movimentos que nos levam a crer sobre tal argumento, que aquilo pode ser algo novo, seja no relacionamento, seja na casa, seja no trabalho, enfim. Exato. E na questão de tendências, né, a gente trabalha com as macros, que quando a gente começa a falar sobre uma tendência de comportamento, a gente sabe que não são alterações radicais de um ano para outro. Às vezes elas acontecem em maior ou menor intensidade, porque movimentos sociais, né? Tipo, quando tem uma pandemia, por exemplo. Ninguém espera. Quando tem uma guerra, ninguém espera que certas situações apareçam do nada. Mas o que a gente consegue visualizar é que, assim, pesquisa, quando a gente fala de pesquisa de tendência, interpretação de comportamento, é uma coisa contínua. Então, assim, a gente finalizou aqui, mas a gente já está estudando, já está revisitando o que aconteceu e estudando como é que vai ser daqui para frente. Então, assim, a gente consegue, nesse momento, ver o que a gente chama das ondas, né? As ondas de tendências. E como
como qualquer onda. A gente tem o início de uma tendência, chega um momento que ela vira aquela curva, né, o ponto alto, e naturalmente ela vai pode se estabilizar ou dissolvendo. não e depois se dissolve, né? Isso geralmente acontece em torno, a cada 5 anos, a gente tem o início e a finalização, a alteração para uma próxima. Mas realmente é algo contínuo que acontece naturalmente, assim. E esse ano que o Edu comentou que foi esse grande, a nossa entidade que a gente colocou aqui, porque assim, a gente está no mundo digital, a gente tem a tecnologia a nosso favor. É até um dos pontos, né, desse Trend Book desse ano, mas a gente já está inserindo a inteligência artificial, por exemplo, nas nossas pesquisas. A gente sabe que já é uma ferramenta consolidada, para os próximos anos cada vez mais. Isso é uma análise de tendência de comportamento para os próximos anos. Então, por que não já trazer isso? Esse ano a gente trouxe como confirmação. Então, assim, a gente fez toda a nossa pesquisa e, em paralelo, a gente estava conversando com a inteligência artificial e realmente constatando coisas que a gente estava já analisando durante esse processo. Durante esse processo todo, como a Yara está colocando, começaram a aparecer gráficos de análise sobre o uso da inteligência artificial. Não sei se todo mundo teve acesso, depois a gente pode até tentar colocar aí na tela, que falava assim, quando que as tecnologias alcançaram 1 milhão de usuários? O Orkut foi depois de 10 anos, depois veio o Facebook, foi em 3 anos, depois veio o Instagram em 6 meses, depois veio... não lembro qual era a última coisa. TikTok. Ou tecnologias, a própria internet foi analisada, depois 1 milhão de usuários foi com 10 anos a internet. A inteligência artificial chegou em 1 milhão de usuários em coisa de horas. Então, assim, a velocidade das coisas é muito maior, o acesso às coisas é muito maior. Então, a inteligência artificial é algo que nasceu como uma tendência, se consolidou e a gente não pode mais botar no Trend Book como uma tendência. Ela foi participante desse grupo de trabalho. Essa que é a abertura que a gente tem às novidades que estão acontecendo. A gente tem que estar muito atento ao que está rolando, porque se a gente chegasse aqui agora, falasse para vocês que a inteligência artificial vai ser o tema de 2024, vocês iam virar os olhinhos para o lado e ia ficar todo mundo achando que ia desligar esse podcast e ninguém mais ia querer saber. Exato. Até eu sei disso, eu não preciso escutar esse podcast para isso. O que a gente fez foi conversar com a inteligência artificial, colocar ela na nossa discussão. Ela nem aparece, a inteligência artificial falou isso. Não, ela estava na nossa discussão para trazer os inputs que ela está absorvendo, porque é machine learning, está o tempo todo aprendendo com a gente. Então, a gente busca ela, usa ela para ser uma parte, né, uma entidade, para não dizer uma pessoa, mas uma entidade que também está trazendo o que ela aprendeu com a gente. Isso também foi a grande virada. Se teve uma grande virada de um ano para o outro em relação às tendências, talvez seja essa. Que até o ano passado a gente foi entendendo que a tecnologia, o crescimento da tecnologia, as novas ferramentas eram uma tendência, ou elas acabavam ficando em uma macro tendência. Hoje não. Hoje ela já é parte da sociedade, então ela já atinge todas as esferas. Ela não é mais uma novidade. Ela já realmente está inserida, e o que vai ser novidade é a nossa relação com a tecnologia. Isso daqui para os próximos anos. Isso a gente está falando de gerações, porque ao mesmo tempo que agora a gente tem uma nova geração que já nasceu com a tecnologia, no mesmo ambiente vivem de gerações totalmente analógicas. Então, assim, como nós, como marcas, como produtos, como criadores, a gente vai conseguir lidar com isso? Como que a gente vai trabalhar com todos esses públicos, mais a tecnologia que está chegando? É isso aí. Maravilha. Vamos, com essa deixa da Yara, vamos entrar... Tomar um fôlego agora. Vamos entrar direto já nas tendências. Então, como a Yara já adiantou, são 3 macro tendências, que todas são evoluções de tendências que já existiam no Trend Book 2023. Queria começar muito falando sobre a Multiplus. Então, se a gente puder colocar na tela, ótimo. Essa é a imagem da Multiplus e ela escreve dessa maneira curiosa que a gente vai comentar. Mas eu só queria introduzir que essa é a evolução da tendência Misui,
que é tão importante para o ArcTrends, porque ela foi o tema do ArcTrends Summit 2022. Antes de passar a palavra para você, Yara, que fala com bem mais propriedade do que eu, mas essa evolução é bem interessante, né? Como você bem colocou, sei lá, 6 meses atrás, 4 meses atrás, que foi o ArcTrends? Não, esse foi a edição de 2022, o mesmo, Perdão, isso. Mas depois, em 2023, a gente fez o Que Está Dentro Importa, que também é uma frase do Trendbook. Isso, é isso que eu queria trazer. Então, o MIS-UI era uma tendência que, se eu não me engano, a gente leu e depois releu 21 e 22, alguma coisa do tipo. E a gente avançou em 23 com uma tendência que falava sobre isso também, a gente falava de We Manifesto, e a gente agora traz esse múltiplas, que brinca, né, com esse us ali no final, né? E sempre, não vou entrar nesse terreno, mas é natural em birôs de tendências, e eu acho que a gente funciona assim, né? Porto Belo funciona, pelo menos parte da Porto Belo está dedicada a isso, lógico que a gente está lá fazendo bom design, mas parte da Porto Belo está dedicada a ser um birô de tendência, de troca, de colaboração, de observação, de pesquisa. A gente não fica atrás de processo ou de dados de nenhum outro birô, né? Porque a gente dialoga muito com eles. Então, o nosso core gira em torno de ficar olhando para isso. Então, a gente sabe que essa tendência de senso de comunidade, de sermos eu sou tu é eu, e essa coisa de somos todos uma coisa só, estarmos todos no mesmo barco, né, vem evoluindo, né? A gente está cada vez mais aprendendo sobre isso. Acho que isso que é o legal, né? Como é que a gente... Antes o individualismo era comum, isso foi evoluindo, a gente sabe que estamos no mesmo barco, não adianta eu cuidar do meu jardim se eu não te ensinar a cuidar do seu, a gente entender que é uma comunidade, daí já é um outro tema que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, a gente evoluiu isso, e a Yara colocou agora há pouco, que de 3 a 5 anos as coisas tendem a mudar, mas a gente ainda estamos nos aprofundando nessa, que tem um caráter também de otimismo, assim, né? Somos, né? Temos que entender que somos assim. Então, vamos seguir em frente de mão dada, né? Então, esse é um pouco o contexto dessa múltiplos, né? Inclusive, você falou da individualidade, né? Isso, até pouco tempo atrás, era muito comum, especialmente no nosso mercado, né? Quando a gente fala de criação dos arquitetos, sabemos que é um bichinho com ego que normalmente tem a criação muito pessoal, muito individual. E cada vez mais a gente vê os arquitetos também se juntando em coletivos. A essas collabs e coletivos, comunidades, como você bem falou. Eu gosto de citar muito o Virgil Abloh, do ex-designer da Louis Vuitton e da Off-White. Enfim, faleceu, acho que uns 2 anos atrás. Mas era um cara que apregoava a colaboração, a troca, a comunidade com uma forma que ele criava. Ele falava que ele não era criador, ele criava porque estava em comunidade. Tanto que tudo que ele criou, ele deixou aberto para outras pessoas usarem e tudo mais. E cada vez mais, não é só a gente que colabora, Porto Belo está de portas abertas, né? O nosso sistema de inovação tem as portas abertas, mas cada vez mais a gente vê assim arquitetos aqui de Santa Catarina dialogando com a turma do Nordeste, fazendo collabs mesmo, soltando as amarras do seu estilo para criar algo novo. O novo vem daí, né, dessa colaboração. Então acho que realmente isso é fator comum, né, que nos une, enfim. Yara, por favor, vamos aprofundar. Vamos lá. Então, assim, o Múltiplas, na verdade, um resumo, ele realmente fala sobre essa multiplicidade. São pessoas múltiplas que elas trabalham realmente em harmonia. E nisso a gente também tem colaborações improváveis que a gente comenta, né? Que são marcas que a gente não espera que vai fazer alguma participação. Por exemplo, a Melissa com a Boticário, desenvolvendo um novo produto. A gente também tem a questão dessa multiplicidade de estética, né? Que a gente fala que aqui não é mais uma estética ou outra, é o E. É o maximalismo trabalhando com o minimalismo, são todas as ideias e conceitos, todas atuando em paralelo. E o que vocês estavam falando de colaboração, a gente tem a questão do co-builders, né? Que é justamente as pessoas
tendo essa vontade de desenvolver em conjunto. Então, hoje a gente também tem empresas, serviços, que o consumidor ele não é mais só quem consome, ele quer atuar no desenvolvimento do projeto. Então, Múltiplas, ele tem essa colaboração em todos os níveis, tipo de conceito. Outra coisa também, que a gente tanto falou da tecnologia, aqui a gente vê a tecnologia atuando junto com os criadores. Então, se antes a gente tinha situações, produtos que a gente não conseguia desenvolver, colocar no papel, agora isso tudo se torna possível. Então, assim, em todas as pontas a gente realmente vê essa colaboração, a gente vê essa estética também mais fantasiosa, que é realmente essa mistura, justamente pela mistura, né? Por esse caminho em paralelo. Acho que tem um ponto de legitimidade também, sabe, Yara, Sil, para quem está nos ouvindo aí, do ponto de vista assim de que realmente a gente não faz nada sozinho. Não. Seja a Nike colaborando com o Michael Jordan para fazer o melhor tênis de basquete, seja a Portobello colaborando com o Isaiah Weinfeld para fazer um super porcelanato disruptivo. Isso é até fácil da gente, né, achar que tem fit. Total. Aí a gente começa a Portobello com Alex Atala, aí a gente começa a pensar sobre marcas concorrentes colaborando sobre uma causa. Legal. Já começa a criar uma coisa meio nova. Aí a gente começa a ver que o consumidor está interferindo no próprio produto. Isso é super disruptivo, né? É quase como que o ouvinte dizendo o que ele quer ouvir, falando para o Justin Bieber, o que ele deve ouvir. E é nesse nível hoje a colaboração. Nós somos assim. Hoje a Portobello, sendo bem honesto, extremamente legítimo, extremamente autêntico, o consumidor tem voz dentro da Portobello. Não é que o que ele pede a gente faz, mas ele tem uma certa participação no que a gente está construindo, desenhando e tudo mais. Porque os dados que a gente pega das lojas, os dados que a gente pega das clínicas, orientam sim o nosso design. Óbvio que sim, se a gente sabe que eles estão buscando tal produto, não estão encontrando, ou tem uma prevalência sobre o vermelho em detrimento do azul, ou qualquer coisa do tipo, isso é dado para a gente, isso é uma informação que a gente usa para fazer o nosso design. Então, sejam universos opostos, sejam usuário e o criador, sejam marcas semelhantes, essas cocriações nos parece realmente assim a forma mais legítima de você avançar. É uma sugestão para o arquiteto olhar para o seu até concorrente, ou para o seu parceiro, ou para o próprio cliente, e entender que é o cliente que dita como vai ser construída a casa, e não o meu estilo meu estilo arquitetônico como arquiteto, né, digamos, que vai definir isso. Mas eu acho que a Yara falou de várias direções, vários sentidos. Isso eu acho super legal da gente entender, porque talvez seja de fato a única forma de criar. A gente aqui ainda não chegou no fundo dessa questão ainda. Outro ponto que a gente, no meio do caminho, a gente vai falando sobre isso, a gente vai pegando músicas, vai pegando desenhos daqui, desenhos dali, sempre é inspirado em alguma coisa anterior, que forma mais interessante de colaborar do que com o Vivaldi de 500 anos atrás, ou eu com o Paulo Mendes da Rocha, a gente até colaborou de fato, mas com Oscar Niemeyer, que é uma interferência na minha vida como arquiteto. Então, algo antigo ou algo novo que muda a minha forma de pensar é a forma mais autêntica de criar. Assim, não vem out of the blue, né? Não vem de uma collab, seja a natureza que for. E só para terminar o tema da Harmony of Dissonance, que a gente percebe também nesse Multiplus, por isso que a gente também fala, tudo bem a gente querer que a nossa casa seja meio country, meio moderna, meio minimalista, meio industrial, meio isso, porque é sobre essa mistura e tá tudo bem. É sobre isso e tá tudo bem. Nós somos assim, né? Exato. A gente se veste preto um dia, no outro dia está de amarelo, hoje estou me sentindo meio vermelho. E acho que a gente tem que entender que somos assim, né? As pessoas prendem o cabelo, depois está de maquiagem, depois... Não é um carimbo, né? Nós não somos o carimbo. São movimentos, nós também nos movimentamos. Então essa dissonância acontece fora, mas também aqui dentro. Então, acho que é importante a gente estar atento a isso. E só um outro detalhe, assim, que a gente acaba vendo, como profissionais mesmo, justamente por essa colaboração, existe um enriquecimento de repertório. Como somos diferentes,
quando a gente acaba tendo essas trocas, a gente realmente começa a analisar pontos que às vezes não estavam na nossa bolha, no nosso ciclo. Bem legal isso, bem legal. Então, assim, essas colaborações de desenvolvimento, tipo, nós como empresa, realmente tende para o nosso objetivo, que é da solução completa. Então, assim, a partir do momento que a gente colabora, tanto com o arquiteto quanto com o cliente, ou profissionais marcas, de outras áreas, a gente começa a ver, às vezes, para a mesma metodologia de projeto, digamos assim, mas com novos olhares. Então, a gente acaba realmente costurando alguns pontos que estavam em abertos apenas por uma não visão ou por uma não aproximação daquilo. Tem várias marcas, né, que fazem inovação de forma absolutamente fechada, dentro de um cofre, assim. Eu vivo dizendo isso, o case da Motorola é muito famoso. Eles têm 2 equipes não sei mais se é assim, mas dizia-se, né, que há tempos atrás, eram 2 equipes de inovação, de design, dentro da mesma empresa. Elas competiam uma com a outra, então eram 7 chaves, assim. Esse era o tamanho do fechamento da inovação de uma empresa desse nível. A gente não. A gente, enquanto está fazendo, eu já estou perguntando para todo mundo o que eles acham, se tem uma forma de melhorar. A clínica que a gente faz com o arquiteto hoje já interfere no nosso produto no outro dia. Logicamente, tem o DNA Porto Belo, tem o olhar Porto Belo, mas sim, é na base da colaboração aberta, da inovação aberta, que a gente evolui. Para nós é a forma mais... É a única que a gente sabe fazer, digamos. Não sabemos fazer de outra forma. É a que a gente começou, aprendeu e, tipo, não, realmente é isso. E isso que você falou é muito legal, Yara, assim, também de que a gente... São 2 entidades, vamos colocar assim, que se colidem, né? Que entram em choque, em harmonia ou sem harmonia, mas elas criam algo novo e quando se separam, elas saem melhores, né? Elas saem melhor. A gente aprendeu. A gente pode ter brigado, a gente pode ter... aprendido, pode ter ficado feliz ou triste, mas a gente aprendeu. Eu sempre conto a história do Paulo Mendes da Rocha, né, que no meio de uma colaboração, no meio da colaboração com ele, que a gente estava desenvolvendo lá estávamos desenvolvendo a linha Soma com ele e com a filha, Naná Mendes da Rocha, e eu, no alto da minha arrogância, discutindo, né? Como se estivesse assim discutindo com qualquer um de nós aqui no meio da conversa, tal. A gente vai criando uma certa liberdade, imagina, uma intimidade, perigo. E aí tava falando tal, e ele muito professoral e ao mesmo tempo muito cordial e um cara espetacular. E aí ele deu a sugestão, eu estava super envolvido com aquilo. Eu falei, mas Paulo, e se a gente fizesse tal coisa? Aí ele deu uma respirada. Mudei, sabe, se a gente fizesse azul, qualquer coisa do tipo assim. Aí ele ficou assim e falou, olha, eu até posso assinar uma bobagem que eu fiz, mas assinar uma bobagem que você fez eu não vou. Eu levei uma bronca dele, botei o rabinho entre as pernas, baixei minhas orelhas, mas achei isso assim, eu vou botar isso no meu LinkedIn, assim, vivo dizendo isso, porque é um aprendizado de um cara acima da média, que já escutou as maiores bobagens do mundo e as melhores ideias também. Imagina com quem ele já não colaborou, né? Com Rino Leve, Oscar Niemeyer, com sei lá o que ele acessou nesse mundo todo. Então, eu estava como um arquiteto tentando colaborar com ele me deu uma pérola para mim, a melhor bronca que eu levei na minha vida. Você contou uma anedota, vou contar uma bem familiar agora, que você estava falando de caixinhas, né? Da gente não precisar ser uma coisa só. Sexta-feira, cheguei na casa da minha mãe à noite, daí ela olhou para mim e falou assim, o que é essa sua roupa? É um vestido? É uma blusa? Ou é uma saída de banho? Eu falei, qual a diferença? Por que isso importa, né? Por que eu preciso responder isso? Hoje eu tô usando como vestido, mas se eu usar aberta vai ser uma blusa, sabe? Então também... mas é isso mesmo. É isso mesmo. E a gente... Isso é uma tendência de nós... Não é que nós somos assim agora. Não é que nós somos assim. Talvez a minha mãe, a minha avó, a sua bisa, o seu tataravô... Todos éramos assim, só que a gente se sentia na necessidade, ou pelo outro, por nós mesmos, de criarmos rótulos, né? Definir, essa coisa de rótulo, essa palavra, quanto tempo a gente não usa isso, né? Rótulo, o que você é? Eu, quando estava na minha adolescência, ali, indo para a faculdade, assim, tal pessoa é gótica, tal pessoa é isso, tal pessoa... A gente vivia dizendo isso, tal banda é assim, tal ator é não sei o quê.
Assim, não existe isso. E os estilos de decoração super, os estilos né? de decoração. Então, essa coisa de multiplicidade, da gente ser muita coisa dentro do mesmo dia, assim, sabe? Eu acho que é a coisa mais humana que a gente tem. A gente está simplesmente agora, quer saber? Seja. Então, eu acho que isso o Trendbook, ele também, quando vem de uma empresa como a Portobello ou de qualquer outro birô consolidado, maduro, eu acho que ele serve também para mostrar caminhos que devem ser, não só caminhos que podem ser, sabe? Então, quando a gente fala de ditar tendência, é um pouco isso. Eu não gosto muito desse termo, mas ditar tendência é isso. Então, eu acho que as pessoas podem... Acredita. Aí a pessoa vai fazer o resto da vida a casa neoclássica porque se prendeu nisso. É um pouco o cliente, que é do cliente e do arquiteto que nasce o estilo, não necessariamente só do arquiteto. Mas, enfim, quer interpretar dessa forma? Interpreta. Se não quiser, tudo bem. Eu queria deixar 2 recomendações de outros episódios do ArcTrends Podcast que são relativos a isso. Um é o do Maurício Arruda, que, enfim, já foi palestrante. É porque eu não estava na mesa. Você não estava, Edu. Pois é. Ele já palestrou no ArcTrends Summit, já foi colunista do ArcTrends, e no episódio dele ele fala muito sobre você não olhar o seu coleguinha arquiteto como seu concorrente, né? Então, ele interage muito com a Paty da Doma, que é outra parceira nossa também, então... Eles fizeram um projeto juntos? Não fizeram. Mas eles fazem live juntos, eles se encontram para tomar um café, eles trocam ideia. Então, a colaboração também pode estar aí, né? Com o Coletivo Criativo, a gente tem muito essa experiência, né? De ver os arquitetos colaborando entre eles. E o outro episódio que eu queria deixar é o da Gabi de Matos, que também já foi colunista do ArcTrends, também já foi palestrante de 2 edições do ArcTrends Summit. E ela traz... Eu lembrei porque você falou de que isso é humano e é ancestral, né? Ela traz muito isso, ela relembra o conceito de Ubuntu, que é uma cultura do continente africano, que significa eu sou porque somos. Então, você só existe a partir do olhar do outro, a partir do encontro com o outro, né? Legal. E é uma coisa ancestral, milenar, bem interessante. É isso mesmo, a gente vai tirando algumas camadas, né, de cima de uns talvez preconceitos, talvez achismos, talvez, mas nós somos múltiplos, né? Essa macro tendência que a gente traz hoje nada mais é do que uma revelação, né? A gente está só revelando um pouco algo que de fato já sabemos que somos, né? Então... E até queria pedir para a gente voltar na tela a imagem do Múltiplos, por favor, porque não sei se dá para ver, mas a nossa modelo, ela tá pisando na bancada Ato, que é uma colaboração da Portobello com a Alex Atala, que o Edu já citou. Edu, por favor, conta um pouquinho mais sobre esse projeto. Aqui, não só esse projeto, mas aqui é uma espécie de um mood board, né, ou de uma representação gráfica de um caderno, de um capítulo do Trendbook, que tem, sei lá, 30, 40 páginas. E aqui a gente tenta botar algo mais visual, né? Do universo da moda, do universo do digital, do universo de inteligência artificial, do nosso universo do design. E aqui a gente traz 2 referências. Uma de punho nossa, que é a bancada do Alex Atala, co-criada com Alex Atala, a bancada Ato. E uma experiência incrível com multidisciplinar. Totalmente, né? Um dos Lembrando que o Alex é o chefe de cozinha. Foi eleito o 4º melhor chefe do mundo. Entrei nas nossas colaborações improváveis. Exato. Dentro dos improváveis, peronomútil, né? Porque um cara que fala de sustentabilidade, fala de criação, de colaboração, extremamente aberto, inovador. Super. Então, assim, a gente olha, sempre vai ter os DNAs vão se cruzar, né? Por mais que por lá de fora seja algo diferente, somos todos, buscamos as mesmas coisas, né? Então, foi natural a gente ter feito isso e essa bancada, ela ficou incrível, extremamente disruptiva e fala sobre isso, né? Fala sobre o nosso universo de cerâmica que pode ser usado em qualquer lugar e o universo dele de criação dentro da cozinha. Então, ele faz uma bancada extremamente mínima, que não aparece nem fogão, nem a pia, né? E ali você pode fazer qualquer coisa, inclusive dançar, como o modelo está fazendo em cima. E ali atrás... conta a novidade da Multi, no mesmo moodboard, vocês estão vendo ali atrás essas tábuas, né, que é um produto da Multi, que é uma empresa italiana, desenhada pelos irmãos Borulec. Olha a quantidade de colaboração que eu vou colocar num único exemplo. Então, a Multina, que é uma empresa que tinha tudo para ser nossa concorrente, e a gente há muito tempo já entendeu que não,
que é a nossa parceira, nossa fonte de inspiração, fonte de troca. Já tivemos com eles várias vezes, e por que não colocar eles dentro do nosso ecossistema da Portobello Shop? Temos muito mais a ganhar do que a perder. Se abrir o quê? Números para eles, se abrir como a gente faz, só temos a ganhar, essa que é a verdade. Então a gente traz eles para o Brasil com exclusividade. Esses são produtos dos irmãos Borulec, que são franceses, que criam, sim, talvez hoje um dos duos mais importantes do universo do design. E a Mutina é famosa por criar em colaboração. Eles têm um departamento de design, mas as coleções deles são sempre em colaboração. Então eles fazem com Patrícia, ninguém menos que Patrícia Urquiola, os irmãos Borulec e enfim, um número de gente assim que eu não vou nem me lembrar agora de tanta gente com quem eles colaboram. Então fala muito sobre isso, né? Então falamos de multiplicidade lá fora, mas a gente aterriza no nosso portfólio também para mostrar que não para mostrar que a gente está surfando essa onda, é que isso é inevitável mesmo, entendeu? E, obviamente, daqui para frente, mais e mais a gente vai ver algumas colaborações. Já abrindo, isso não é segredo para ninguém, esse ano a gente lança a coleção já temos várias, né, colaborações, mas a gente lança 3 coleções que eu queria chamar a atenção. Primeiro com o Isai Weinfeld na Revestir, um produto incrível, que eu acho que vai ser assim... vai mostrar um caminho novo para a cerâmica. Eu acho que é esse grau mesmo de importância que ele vai trazer para a gente. Depois a gente tem o Coletivo Criativo de Doha, no Catar, que nós estivemos lá, né? A gente teve nessa experiência incrível. Você estava no Coletivo Criativo, né? Sim. Berlim foi a Ju, esqueceu né? de mim, Não é que eu confundo de Berlim, que foi a Ju, né? Com certeza eu estava lá. Isso. Estávamos passando um calorzinho lá. Sim. Da Doha. E também no final do inteiro, claro, né? Sim. Eu demorei um minutinho para entender. Tem que ficar atento, senão não pega. Teve um delay ali, mas a gente pegou. E a gente lança também no segundo semestre a coleção com o Vic Muniz, de que a gente falava há pouco. Então, collab. E não só onde é collab, a gente troca, né? Mas em toda a nossa coleção tem essa visão de pluralidade, né? De troca com todo mundo. Então isso aqui... Toma cuidado quando eu demoro para responder, mas em resumo é um pouco o que representa aqui essa Os imagem. Ouvintes querem saber quando o Isai vai vir participar do ArcTrends Podcast. Edu, essa é uma missão para você. Já está encomendado, não se preocupe. Isso tá aí, bom, isso vamos aí marcar. vai ser daquelas que vai ter mais gente na mesa do que ouvindo o podcast. Sabe quando a gente fala, vamos marcar. Tá bom, vem aí em 2024. Isso. Próxima macro tendência, estamos prontos. Vamos falar de Rewind. Então, essa é a tendência da busca pela essência, pelo que realmente importa, ao mergulhar nas lembranças do passado. Yara, comenta um pouquinho pra gente sobre essa tendência. Vamos dizer que essa tendência é quase um contraponto do Múltiplos. Enquanto o Múltiplos é aquela extravasão do E, de todos os conceitos, o Rewind é realmente rebobinar. Você volta 2 casas, você aquieta os teus pensamentos. Então, aqui, a gente tem realmente essa ideia de que o excesso, ele some. Então, você realmente tem um tempo para esse entendimento interno, né? Enquanto até um tempo atrás, isso daqui ainda é um reflexo da pandemia, a questão do autocuidado, mas a gente interpreta aqui que esse autocuidado, ele já não é só físico, ele é emocional. Então, cores que exalam esses sentimentos, né? De tranquilidade, de calmaria. A gente também tem essa preocupação com os problemas emocionais, né? Que a gente realmente começa a alertar mais. E realmente e tudo isso traz esse reflexo para dentro de casa. Então, assim, no mundo que tá tudo, a gente fala que é caótico, porque tem muita informação, o nosso momento de segurança é quando a gente está dentro da nossa casa. Então, como vão ser esses novos lares, né? Como vai ser esses objetos que a gente vai ter dentro de casa? Então, o que a gente começou a perceber aqui? Que quando a gente volta 2 casas, quando a gente volta para o passado, é o nosso momento de segurança emocional. Porque a gente já passou por aquilo, a gente já não tem mais que interpretar, não tem mais que pensar sobre o que está acontecendo. Então, contato com a natureza, a gente vê a questão dos ambientes realmente mais abertos, mais
personalizáveis para deixar do nosso jeito, né? Com a nossa segurança. E com essa questão da natureza, a gente também viu que os sentidos são melhores explorados. Enquanto o Múltiplos a gente tem uma questão muito visual, sonora, aqui no Rewind a gente tem o tato, a gente tem a questão do olfato. Não é à toa que essas terapias alternativas, como das cores ou dos cheiros, elas estão em alta, porque realmente é esse universo. E falando de Rewind, a gente teve aí, a gente viu muito nessa última semana de moda, né, que realmente foi a volta de produtos que a gente tinha no passado, volta das supermodelos que tinham esse conceito. Pro mal, então. Não, mas eu acho super legal. Toda vez que a gente fala sobre, a gente vai revelando algumas camadas, né? A Yara, eu tenho uma visão, temos uma visão como grupo, mas a gente vai revelando algumas camadas, porque para cada um vai significar de uma forma mesmo, né? Ouvindo a Yara falar, vai me abrindo algumas caixinhas assim, mas a essência que eu interpreto, né? E eu acho que a beleza é assim mesmo, a gente interpretar, porque aqui fala muito sobre isso, né? Fala sobre self-tale, por exemplo, cada um contar a sua história. Ela usou o termo de voltar 2 casas, né? Não significa voltar para o começo do jogo. O que é o começo do jogo? Sei lá, é o neoclássico, é o período vitoriano, é aquela coisa vintage. Não é isso. É voltar 10, 15 anos atrás. Sabe, quando a máquina digital era um tijolão e a gente carregava para tudo quanto é lado, fazia aquelas fotos, baixava no computador e não postava, não conseguia postar na hora, demorava para postar. Então, é voltar algumas casas para aquela cadeirinha da casa da nossa avó, que a gente sentava e tinha o cheirinho dela. É a comidinha que a nossa avó fazia, é aquela viagem que a gente fez, que significou muito para a gente. Então, essa coisa de feels like home, né? Porque a gente falou, a gente vai querer mais e mais e mais achar signos que nos conectem com a nossa história, com a nossa infância, com a nossa verdade. Por isso a gente fala de self-tale. Não é a verdade da época neoclássica, que eu nem vivi aquilo, saudade do que eu nem vivi aquela história, que não existe mais, né? Agora, por que as marcas estão trazendo? A gente vê expressão disso, vocês vão ver algumas imagens que a gente vai colocar aqui, e também no Trendbook, a volta dessas câmeras digitais, a volta do Discman, não a volta necessariamente disso, mas a gente vê pessoas que têm acesso a muito mais tecnologia usando essas coisas porque traz um certo conforto, uma certa nostalgia do que de fato eu vivi. Um tempo atrás apareceu o Cristiano Ronaldo, jogador de futebol, indo para o campo, todo mundo com aqueles super fones de ouvido, super high-techs gigantescos, e ele com aquele primeiro iPod que falava, né? iPod, um pequenininho que pendurava assim, bem do lado de fora, assim, um iPod. Isso há 2 anos atrás, quando já tinha muito mais tecnologia, ele usando aquilo, porque provavelmente ali dentro ele colocou as músicas que para ele importavam, que ele curtia, não consegue mais tirar, porque não tem nem mais tecnologia para tirar as músicas lá de dentro, e ele gosta de ouvir aquilo, então essas tecnologias passadas, esses jogos também que a gente jogava quando era criança, a comida que a gente só experimentava, só tinha quando era criança. Então, essas coisas vão trazendo um conforto para a gente. Mesmo fora de casa, a gente se sente em casa. Por isso, esse tema de fazer as pessoas se sentirem em casa. A volta das supermodelos, que hoje em dia já estão na casa dos seus 50, 55, 60, traz para a gente também a relevância do que a gente viveu. Porque isso tende, né, a cair numa certa irrelevância, no ostracismo. Eu não sabia onde é que estava a Cláudia Schiffer, eu não sabia onde é que estava Naomi Campbell nunca sai de moda, né? Essa daí está sempre. Mas várias outras, a Cláudia Schiffer, a Cindy Crawford, a Evangelista. Então, essas mulheres todas lindíssimas ainda, na casa dos seus 50, 55, voltaram super reverenciadas e mostrando que a nossa... eu falo da minha, né? Essa é a minha geração. Talvez alguém fale da Xuxa, talvez alguém fale de alguém mais recente, mas essa é a minha história. Essa é a comida que eu curtia quando era criança, o que eu vivi quando era criança. Então, isso é muito a minha história. E isso tem que estar no meu presente. É um pouco isso que a gente está dizendo. É um pouco a relevância da minha própria história.
o que eu não discordo, mas que a Yara fala do contrário do múltiplos, eu também acho que isso é múltiplo, sabe? Para mim, eu interpreto como se fosse uma coisa mais misturada do que necessariamente oposta à tendência anterior. Mas eu entendo o seu ponto de vista também. É só ali na questão, tipo, porque o múltiplos, ele realmente, ele é uma explosão de referência. Expansivo. Exato. Ele grita. Aqui a gente diminui, né? O rewind, a gente silencia. Talvez seja olhar para trás, mas também olhar para dentro. Exato. Realmente esse autoentendimento, assim, essa autorreflexão, que você, tipo, realmente volta 2 passos ou 10 anos, mas realmente a trazer o que é essencial para você. Porque a gente vive num mundo que a gente tem referência para tudo quanto é lado. Então, esse é o momento, tipo, a macro tendência, assim, esse comportamento de silenciar. De pelo menos um momento, assim, de reflexão mesmo. Edu... Aí acho que você vai me perguntar sobre o moodboard, né? Você deve estar curiosa sobre o moodboard, né? Edu, mas é específica a minha pergunta. Você acertou, mas é específica. Conta um pouquinho do processo de criação da matéria-prima com Oscar Metsavar, porque eu acho que tem muito a ver com isso. Fala muito sobre isso, né? Fala muito sobre isso. Ele está aqui ilustrando esse moodboard, O Oscar né? também já participou do Dark Trends Podcast. Deixo o convite para ouvir esse episódio incrível. Mas para quem quiser saber só sobre o matéria-prima, relembra pra gente. Bom, o matéria-prima, ele é inclusive natureza também do nosso trendbook, né? Assim, a conversa com o Oscar e com a equipe dele, esse universo criativo da Oscar e da OM, que ele capitaneia, nos conduziram a esse produto, mas a toda uma descoberta de um novo material, né? A simplicidade, voltar a botar o pé no chão, na areia, de pé descalço, né? Quando é que a gente pergunta para vocês e todo mundo que está por aí ouvindo, quando foi a última vez que botou o pé na grama, né? De realmente, assim... A gente mora numa ilha, né? E, olha, se eu fui... É que eu jogo vôlei, então eu piso na areia, mas numa quadra fechada. Mas na praia, a gente não consegue, não se encaixa mais no nosso dia a dia. Então, a gente ser convidado a isso, né? Ser convidado a conviver mais com esses elementos naturais, eu acho que foi o que drivou, né? Que orientou o Oscar Metsavar para criar esse material. Então, a matéria-prima era isso, assim, é olhar para o mais simples dos materiais, e criar uma referência de design, uma referência arquitetônica que pudesse ser relevante. Mas não precisou falar 2 frases, a gente já comprou a ideia, porque a gente estava vivendo aquilo, né? A vontade que dava de voltar à nossa infância, de, enfim, brincar, essência, né? Sair do universo tão urbano, tão pragmático hoje em dia, e ser mais lúdico. Acho que essa coisa essencial, como você coloca, né? Isso é realmente essencial para a gente. Então ele ilustra esse moodboard aqui, como as cores que estão aqui também, né? Um momento de pausa, seja onde você estiver. Eu ainda, hoje agora na Porto Belo, no nosso office, a última moda, a última tendência é o chá. Chá virou agora, assim, uma febre de um jeito, porque o café é aquela coisa do... Café é trabalho, né? A gente conecta café ao trabalho e, inevitavelmente, chegamos aqui agora, os meninos oferecendo pra gente, quer um café? Quer um café? Quer um café? Porque ele é estimulante, ele é a coisa do Acho que a gente estava com uma carinha meio... já estava no meio do dia e tal. E assim, e o chá tem muito mais a ver com casa. Olha como é que se misturou. E não é a turma que está lá escondidinha atrás. Não, são os diretores da Porto Belo. Estava lá o Romael e a Ariane e a Cris. Então, assim, a regra agora é o chá. Então, isso feels like home total para mim, entendeu? A gente está cada vez mais querendo que tudo seja confortável. Tudo remeta a essa pausa sensorial aí que a Yara está falando e que nos remeta a essas outras experiências, que não necessariamente estou no trabalho para trabalhar, estou em casa para descansar, estou no lugar para me divertir, tudo é misturado e pode remeter a casa, né? Na participação do Oscar no podcast, que inclusive esse episódio você está, Edu, ele fala que ele via todas as marcas, todos os criativos olhando para o céu, né? Então, se inspirando em coisas do zodíaco, de astrologia, astronomia, olhando muito
para o universo e ele falou, não, eu quero olhar para baixo. O sentido do meu olhar é o oposto do que todo mundo está olhando. E eu lembro que naquela época, dentro. ele começou esse diálogo com ele já começou há uns 4, 5 anos e o Matéria-Prima nasce de uma conversa já uns 2 anos atrás, porque já é a segunda coleção com Oscar Metzavar, né? E a primeira é bem urbana, como você falou. E naquele momento ele extremamente conectado à sustentabilidade, né? Ele falava que incomodou muito ele aquela espécie de meme, frase, citação que começou a pipocar para lá e para cá, que there is no planet B. Né? Não existe um planeta... E começou aquela corrida para o Jeff Bezos, os ricaços multimilionários buscando espaço, né? Tentando chegar em Marte, tentando orbitar a Terra, gastando zilhões de dólares para sair do planeta. E ele não, isso incomodava ele, assim, não, vamos resolver o que tem aqui dentro, parece que a gente está abandonando a nossa casa. Então ele quis realmente, por isso que esse statement é tão legal, sabe? Por isso que esse olhar dele é tão poderoso agora, transformador, e não é um desenho de superfície, é realmente uma conversa do mais alto nível sobre design e sobre o nosso comportamento. Então por isso que eu acho tão bonita essa coleção, tão interessante. E fala disso, né? Fala sobre esse retorno, né? Não fugir, mas sobre retornar. Eu acho que esse é o recado que fica aí. Oscar já à frente do seu tempo, como sempre. Yara, tem algo a acrescentar ou vamos para a próxima tendência? Eu acho que essa finalização aí realmente foi boa. Então tá, vamos então à última macro tendência de 2024 que a gente vai analisar agora, que é a e-ethics. Então, à medida que a tecnologia ultrapassa os limites da realidade, a ética digital assume importância crucial, com regulamentações do mercado e governamentais, delineando os limites entre certo e errado. Em 2023 tiveram vários casos que até chegaram à mídia, né, de como a inteligência artificial e as tecnologias muito à mão também podem ser usadas de maneira moralmente muito questionáveis. E até mesmo criminosas, assim. Criminosas, obrigada. Eu estava acompanhando. Eu sou um pouquinho apaixonada, assim, porque eu acho realmente interessante esse crescimento da tecnologia na nossa sociedade. E há muito tempo eu venho discutindo internamente com colegas sobre essa questão de como a tecnologia estava livre. A gente vê essa liberdade já nas mídias sociais e hoje está aí chegando em pontos realmente críticos. E agora, com a inteligência artificial, ela tomou um novo patamar. Então, a gente tem casos... Tipo, o Yerix, na verdade, numa base, ela fala sobre isso. Ela fala... A gente abaixou a poeira sobre a tecnologia, sobre a inteligência artificial. Sabemos que não necessariamente ela vai tomar o nosso lugar, mas ela vai conviver de fato com a gente. Por enquanto, né? Por enquanto. Não. Somos positivistas em relação a isso. Tem um detalhe disso que é o diferencial, é que a gente, seres humanos, a gente ainda se apaixona. Nossa, que bonito isso. A gente ainda tem uma citação de alguém? Não. É essa a diferença da tecnologia pro humano, né? Essa conexão que a gente fala muito de colaboração, de estar com o próximo, dessa preocupação com o ser humano. Então, a tecnologia, a inteligência artificial ainda, ela não tem sentimentos. Ainda? Espero que não, acredito que não. Mas esse é o nosso diferencial. Então, assim, já que a gente entende que a tecnologia não era uma tendência que, embora ela realmente faz parte, a gente entendeu que ela precisa jogar o nosso jogo. São as nossas regras que precisam predominar, e não a tecnologia, a inteligência artificial. Que ela não nos ouça, né? Ela não está nos ouvindo aqui. Eu tampei o microfone. Mas tem filmes e filmes e filmes e livros e, enfim, tratados sobre isso. Que inclusive nem são exatamente recentes, eu tô pensando. Não, exato. Minority Report. Não, mas muito antigo. O próprio, aquele mais catastrófico de todos, o Exterminador do Futuro, com Arnold Schwarzenegger, é exatamente sobre isso, né? Tem até um nome lá, na hora que ela cria
no momento que a inteligência artificial cria autonomia, ela, no momento seguinte ela quer destruir os seres humanos, assim, é uma coisa maluca. E o filme deve ser de 1989, por aí, mas tem muito, eu estou falando do meu repertório, né? Eu cresci com isso, mas com essa discussão, mas era sempre jogando no futuro. Exato. Era uma distopia, era uma coisa lá na frente, agora é pra mas agora. É super real, e agora tem um filme com a Julia Roberts agora, bem recente na Netflix, se eu não me engano, não sei se tu é mais cinéfila do que eu, né? E fala exatamente sobre isso de uma forma menos distópica, mais possível até. Se você começa a juntar as pecinhas, já está tudo aí. Só que tem que nos ouvir. Assim. Mas a gente tá brincando, assim, hoje a gente está mais preocupado, não com... Pode ser que isso aconteça, talvez a gente esteja falando do ano que vem, daqui a uma semana sobre isso, mas hoje a gente está mais preocupado como a gente usa errado a tecnologia, como a gente... Então, precisa ter uma ética sobre isso, né? De novo eu falo sobre um positivismo que esse repórter está trazendo. Tem que ter uma forma, uma certa etiqueta, um certo aculturamento, termos de conduta, porque a gente usa errado, né? E ela talvez vai falar daqui a pouco sobre alguns artistas que estão já botando de testamento que para que depois da sua passagem, seu falecimento, não sejam usados digitalmente, né? Como aconteceu com o Elvis Presley, como aconteceu com o Johnny... o Elvis Presley, como aconteceu com a Elis Regina, perdão. Enfim, agora recentemente uma propaganda, né, que ressuscitaram ela fazendo propaganda de carro. Sabe lá Deus se ela ia topar fazer isso, né? Ninguém perguntou para ela. E Madonna, Whoopi Goldberg e mais algumas pessoas já colocaram: não quero ser ressuscitado, seja com o que for de tecnologia para uso publicitário ou de qualquer outra natureza. Tem muitos exemplos, né, dessas éticas que, assim, a gente nem sabe dizer se está correto ou se não está correto, porque a pessoa naquela época nem imaginava que sua imagem podia ser usada dessa forma, enfim. Então, essa é mais a nossa conduta sobre a tecnologia do que necessariamente a conduta da tecnologia sobre a tecnologia, ainda, né? E como a Yara bem colocou, tem uma separação muito grande ainda, né? A separação da nossa paixão por isso, né? Por algumas coisas que a gente gosta de fazer. Talvez dirigir caminhão, sem querer desmerecer nenhuma profissão ou ação, ou martelar numa fábrica, ou sei lá, dentista. Hoje cirurgias são feitas por robôs. O próprio desenho manual. Seja o que for. Eu acho que isso pode ser substituído. Mesmo a arquitetura já né? Pode ser substituído por uma máquina, mas hoje a gente tem não Porto Belo, mas o ser humano tem uma necessidade visceral, assim, quase que natural, de criar, de botar para fora o que está passando, né? Que não se consegue de outra forma. Então ele tem que cantar, ele tem que dançar, ele tem que desenhar, ele tem que pintar. E se apaixonar, tem que se apaixonar. E é isso mesmo, esse é o ponto. Nós somos apaixonados por design, por arquitetura. Então, por mais que eles consigam fazer até melhor do que a gente, eu acho que a gente não vai parar de fazer isso nunca, porque a gente curte fazer isso, entendeu? Eu brincava, né? Por hora... a gente garante que eles não curtem tanto quanto a gente. Mas são territórios que a gente está explorando, são territórios que a gente vai ter que... Então, esse e-ethics, tem tudo para a gente estar discutindo ano que vem para onde ele caminhou. Sumir, exato, a gente sabe que não vai. Então, a gente tem que estar atento a essa macro tendência que tem várias expressões, né? Exato. E, além disso, a gente também começa a entender que, com esse avanço da tecnologia... por que não usar ela a favor de problemas que a gente já tem atualmente? Por exemplo, tecnologia em questões de sustentabilidade, como que a gente pode diminuir lixo que a gente tanto produz, né? Materiais sustentáveis, o que a gente consegue fazer em relação a isso. Outro ponto, justamente falando realmente dessa humanidade, né? Que quando a gente tem um crescimento da tecnologia, os olhos começam a voltar para o real. Que é realmente a questão de
se apaixonar novamente por questões, por coisas feitas por humanos. Por mais que a gente fala que no Múltiplas a tecnologia está para ir trabalhar junto, fazer artes digitais, que realmente é uma realidade, é uma possibilidade hoje muito interessante, mas a gente volta para os desenhos manuais, a gente volta para o traço do lápis, a gente volta para roupas, por exemplo, feitas de crochê. O macramê também é uma nova forma, né, de desenvolver. A gente tem essa imperfeição humana sendo valorizada, porque justamente a tecnologia ela tá aí, então esse é meio que essa volta, né? E outra coisa também que ela traz é que a gente começa a entender o que de fato importa. Então, colaborações sociais que a gente vê, essa nossa vontade de ajudar pessoas em situações vulneráveis. Então, realmente, essa volta, né, tipo, para o ser humano, né, para essas características que são tão nossas. Porque parece assim que o resto, né, todas as outras coisas mais braçais, mais difíceis, isso vai estar resolvido com a tecnologia. Então, a gente precisa voltar para o que é de fato humano, né? Não vamos deixar o computador tomar uma decisão sobre como cuidar de uma comunidade ou de como resolver um problema familiar. Tem que deixar ele para as coisas que são menos importantes, não menos importantes, mas são práticas, pragmáticas e que não necessitem tanto desse toque humano. Sejam coisas de qualquer natureza, como você falou aí, sei lá. É difícil até falar, mandar mensagem para o namorado. Isso. Sabe aquele colo? Esse colo... Então, acho que a gente vai surfar muito isso ainda como uma ferramenta, mas a gente vai aprender muito. Acho que a gente vai ter assim, um grande tempo desenvolvendo essa ferramenta até que ela gere algum tipo de digamos assim, ameaça, podemos dizer, não à nossa vida, mas aos nossos trabalhos. E a barreira de proteção, eu acho realmente que é essa necessidade que a gente tem, né, de fazer algumas coisas. Pode ser que o cara seja apaixonado por fazer advocacia, por fazer, sei lá, prego para fazer. Não desmereço nenhuma das... Se tiver esse amor em torno do que é feito, é óbvio que a gente vai continuar fazendo. Então, eu acho que a gente não... Nós, desse universo, dessa comunidade de arquitetura e design, não temos esse risco ainda, mas... salvaguardados por essa necessidade que a gente tem de criar, de desenhar e tudo mais. Mas vai ser um ano ou vai ser um período, né, de discussão muito severa sobre isso. Inclusive, é bom a gente estar nos seus... Óbvio, a gente está falando uma coisa bem global, né, mas dentro da nossa casa, dentro do nosso escritório, a gente está começando a ficar atento sobre o que está rolando ali dentro. Enfim. Edu, sabe que sobre a questão dos direitos autorais póstumos, né, direito de imagem de artista póstumo, o Kafka, que é totalmente anterior a qualquer tecnologia digital, não publicou nada em vida e deixou no testamento, designou um amigo que deveria destruir todos os escritos dele. Sério? Nossa. E o amigo não respeitou, obedeceu, né? descumpriu o testamento e publicou. Que loucura, não sabia disso, não. Kafka não publicou nada em vida. Ele sofria de depressão severamente, né? E ele pediu para tudo ser destruído. E outra coisa que eu lembrei da fala de vocês, sabe que no ArcTrends a gente produz muito conteúdo de arquitetura e design utilizando técnicas de SEO, que é a maneira com que o Google acha os conteúdos relevantes e entrega quando você faz uma pesquisa. Faz uma conexão, né? E sabe que tem muitas empresas, enfim, não da nossa área de arquitetura e design, mas a gente vê aí muitos blogs que estão usando inteligência artificial para produzir esses conteúdos. Então, em vez de você ter um redator ali escrevendo, você vai ali no ChatGPT e pede, eu queria um conteúdo sobre tal assunto utilizando técnicas SEO. E o ChatGPT redige para você. E os blogs publicam e, via de regra, vai super bem. O Google posiciona esses conteúdos super bem. Então, são sempre as primeiras coisas que aparecem na busca. E a minha equipe me questiona muito. Vivem, assim, morrendo de medo de perder o emprego, sabe? Ficam me mandando, meu Deus, você... A gente tem um grupo ali, a gente vai ser tudo substituído
A Silvia vai Pelo fazer chat todo GPT. o conteúdo do ArcTrends do ChatGPT. Eu falo, gente, não tem a menor chance. Bom, not on my watch, né? Não sei depois de mim, mas enquanto eu for editora do ArcTrends, não tem a menor chance da gente ter conteúdo feito por inteligência artificial. Sabe por quê? Porque depois você vai olhar, todos são iguais. Exato. Os conteúdos são iguais, porque a inteligência artificial, se ela recebe a mesma demanda, ela tem a mesma entrega. Mas até acho que isso, Sil, vai ser algo que ela deve se melhorar. Ela consegue fazer, né? Assim, com uma mudança simples na pergunta, ela faz uma entrega diferente. Mas já existe também a necessidade de de autenticação de que esse conteúdo é criado por um ser humano. Esse conteúdo é feito... Isso existe, assim. Sim. Tem vários aplicativos que geram historinhas, que geram imagens, e aquela imagem, aquela historinha, aquele conteúdo, ele tem que vir certificado. Hoje não tem ainda isso. Não existe, mas esse é um dos temas que vai evoluir rápido. Por enquanto é uma discussão ética e não de lei. Isso. Então, eu acho que, insisto, como ferramenta, inevitavelmente, todos nós já usamos para fazer um e-mail para uma mensagem para cá, lista de compra para Natal, seja o que for. O ChatGPT é uma baita de uma ferramenta, mas a forma que você pergunta, a forma que você... conduz. Vou falar manipular, conduz ou lapida aquela... Porque você vai evoluindo, né? Você vai misturando. Eu acho que é uma ferramenta que tem que ser considerada, mas a necessidade, eu insisto, a necessidade de se expressar não tá necessariamente na necessidade de ser elogiado. Vocês sabem, eu pinto, tem gente que dança, tem gente que, sei lá, fotografa. Eu posso botar lá, tá aqui o que eu fiz, tal, mas eu sei que é mentira, eu sei que aquilo não é. Não é meu principal ganho. Eu tenho em mim a necessidade de fazer isso. Então eu preciso manualizar aquilo, entendeu? Então eu acho que esses termos vão ser logo traçados. Eu acho que a tua equipe não precisa ter medo, eu acho que a gente tem até essa reverência ao conteúdo criativo do ser humano, mas como ferramenta é inevitável a gente usar. Quando criaram o AutoCAD para nós arquitetos, meu Deus, isso é um absurdo, não pode usar. Eu fui proibido na faculdade de usar AutoCAD porque eu estava trapaceando, digamos assim, sabe? É uma ferramenta, não vai melhorar ou piorar minha arquitetura, talvez acelere a minha capacidade de fazer melhores arquiteturas. Mas tem que ter um ser humano por trás, assim, sabe? Nesse momento, Então, o Isai, né? Genial, como sempre. Ele no último ArcTrends Summit, o Pedro Andrade entrevistando ele, para quem não teve lá, eu acho que esse pedaço está até no ArcTrends. No Instagram. No Instagram ou no YouTube. Eu vi recentemente ainda. Chegou uma pergunta da plateia e fala: como que a inteligência artificial e o ChatGPT e esses novos recursos do Google, do não sei o quê, descreve assim, de forma tecnológica, uma pergunta super elaborada, dá para ver que é um cara super... Foi a Amanda Sequin, que é a nossa colaboradora aqui. Então, parabéns para a pergunta, foi super elaborada, tal. E o Pedro foi lendo aquilo, demorou uns 5 minutos para responder, para formular aquela pergunta: como é que isso vai interferir no seu trabalho ou no nosso trabalho como arquitetos? Aí o Zé falou assim: eu não tenho ideia. Ele falou isso. E é exatamente isso. Não é nem a preocupação dele, sabe? Assim, ele está mais preocupado em botar para fora, botar essa capacidade que ele tem para fora, do que necessariamente o que está acontecendo. A gente tem concorrência de todos os lados, né? Essa que é a verdade. Então, seja uma máquina, seja um... Como é que vai garantir que vai ser melhor do que eu vou fazer? Então, só tem que ser transparente, assim, sabe? Legitimidade, eu acho, a autenticidade importa, para falar sobre o último Summit. O roteiro desse podcast não foi feito por inteligência artificial, foi feito por Diego Madruga, nosso redator talentosíssimo. Muito bem. Gente, indo ao final, tem uma novidade no Trendbook 2024, que é um capítulo que vocês chamaram de Parallel Subjects. Então, assuntos paralelos eu vou traduzir aqui. Então, e também que traz algumas contratendências. Depois de a gente apontar as tendências, tem ali as ressalvas das contratendências.
Foi realmente uma novidade? Os outros trendbooks não tinham esse capítulo, né? Acho que Já tinham, tiveram? Não, eles tinham levantado, mas a gente nunca publicou. Nunca então, publicamos, sabe que os legal. piores textos do Washington Oliveto, não tem aquele livro, os piores textos. Então, dessa vez, a gente resolveu colocar aqui esse capítulo. Tá, e por quê? Estão muito fortes as contratendências? Tem algumas... É que o que acontece? Essas contratendências, na verdade, toda vez que a gente começa a sinalizar algumas tendências, a gente sabe que tem movimentos antagônicos, que realmente é discutindo ou questionando, principalmente, o que está acontecendo. Então, a gente começou... Por causa dessa era digital, eu acho que fica mais aflorado. A gente começou fazendo as nossas pesquisas, analisando, fazendo toda essa junção, né, esse compilado, essa interpretação. A gente começou a ver coisas que que principalmente essa nova geração já estava gritando contra. Por exemplo, quando a gente fala da questão do ugly beauty, que ficou bem alta nesses últimos meses, principalmente ali na moda, né? Na moda, que enquanto entra tendência de moda ou não, discussões sobre beleza, tem uma galera que, tipo, tá gritando sobre esses conceitos de beleza hoje, que, na verdade, o que importa é você assumir e valorizar as suas imperfeições. A gente também começou a ver que, principalmente ali na moda, quando a gente fala de tendência, mas num significado, digamos, um pouco mais comercial, que são essas coisas, são acontecimentos mais efêmeros, essa nova geração tá, tipo, falando, não, gente, a gente não tem que lançar a tendência, uma coleção em cima da outra. Então, assim, todos esses movimentos antagônicos, elas realmente acontecem em paralelo. Não que isso vá se tornar uma tendência futura, mas às vezes são movimentos pontuais, dialogando com o que está acontecendo hoje. Pode ser que evolua? Pode ser. Mas, às vezes, são só, tipo, discussões mesmo que vai acontecendo durante todo esse percurso social. Isso aí. Falou tudo. Sem comentários. Não, mas eu acho só para assim, já encerrando, né, indo para os encerramentos, assim, que eu também tomar muito tempo, eu acho que... Era só 20 minutos esse podcast. 20, eu jurei que ia ser 20. Mas a gente na Porto Belo tem uma metodologia que é cíclica, né? Cíclica. Não é que, e eu comecei falando, vou terminar da mesma forma. A gente não inova por inovar para acelerar a venda, para a gente desdizer o que a gente disse no verão passado. Não é nada disso. E a moda, várias esferas da moda trabalhavam com essa coisa. Ah, isso é tão 2023, isso aí, né? Esse sapato, essa roupa, esse para arquitetura isso não faz nem sentido. Não faz sentido nenhum, não faz sentido. O que a gente está querendo mostrar, ficar atento pelo menos, vocês vão ver que, estudem, né? Estão todos lá à disposição, os nossos trendbooks, eles são mais reafirmação da autenticidade das pessoas do que necessariamente, obviamente não são, como eu falei no começo, a cor do ano, ou a material do ano, ou qualquer coisa do ano. A gente só fica atento a essas... A gente pesquisa e fica atento a essas macro tendências, esses movimentos, para a gente estar par a par com o que está rolando lá fora e conseguir oferecer os melhores serviços, os melhores produtos, conteúdo, como você falou aí, relevante para o nosso arquiteto, porque ele também é formador do mundo, ele não é formador de opinião, ele está construindo o mundo. Olha que coisa pesada, que responsa grande que tem o arquiteto. Ele que está criando a cidade que vai depois ficar e vai ser ou não sustentável. Então a gente precisa, a gente precisa se educar sobre isso, chamar eles para discussão com a gente para criar cada vez mais, não só um produto relevante, mas uma arquitetura final que seja relevante e que a gente se orgulhe, né, daqui a 10, 15, 20, 30 anos sobre o que a gente fez. Então, é um papel, logicamente, uma responsabilidade imensa, não é a Porto Belo que faz isso sozinha, mas a Porto Belo decidiu ser protagonista nessa criação de um futuro melhor, mais sustentável, para si, né? E ajudar a turma que tá construindo a fazer a mesma coisa, né? Então, realmente é muito mais do que parâmetros de projeto, Então, enfim, tá, já foi demais. Pra gente terminar, vocês que são trendsetters, trend researchers, uma tendência a cada um para 2024, apostas pessoais. Primeiro, mulheres, né?
para poder ter tempo de pensar. Isso, né? Tá, eu acredito muito e também vejo muito essa questão do múltiplos aí. Eu acho que a questão do digital vindo forte, mas assim, em nível mais estético, assim. Como eu falei, eu realmente gosto dessa questão aí da tecnologia, da inteligência artificial. Eu já ando vendo algumas coisas de crescimento desse potencial. Eu realmente acredito que ela não... É muito difícil hoje ver uma finalização dela. Então, eu acredito, assim, que a gente vai começar a experimentar e visualizar coisas muito diferentes, assim. A gente, né, é da geração que saiu do analógico e foi para o digital. Então, a gente ainda se surpreende com muita coisa. Então, eu acho que, em nível de criação, eu acho que vem coisas bem interessantes aí. Me preocupo em relação a essa ética, né? Eu acredito que isso daí tem que estar já gritando. Então, mas acho que é uma tendência interessante pro ano que vem. Eu amo que eu pedi uma tendência pra Yara e ela fez o resumo do Trendbook. Ela fez um Trendbook de Ela novo, fez né? o resumo do Trendbook. Vai, Edu. Eu, pra tentar ser, assim, primeiro pra tentar ser melhor, né? Porque ela... Mas eu acho que... Falando em competição. Mas sendo bem, assim, colaborativo. dentro do meu universo, assim, que eu acho que eu chamaria atenção para que mais pessoas se atentassem a isso, seja como for. Eu acho que essa coisa de colaborar mesmo, assim, seja na perspectiva que você colocar essa palavra, eu acho isso assim tão bonito, sabe? Tão necessário, tão atual, tão contemporâneo. Tá acontecendo muito isso e eu só consigo ver coisas positivas. Eu estou dentro da Porto Belo, eu sou a pessoa que começa as colaborações, e que eu vou dialogar, faço a curadoria. Lógico, tem uma turma gigantesca que faz isso, né? Mas eu estou bem nesse meio, assim, estou em contato com todos esses caras, os que toparam, os que não toparam, os que deram certo, os que deram errado, os que me elogiaram, os que me xingaram. Os que ainda estão em processo. Os que ainda estão em processo. Tem muita coisa em processo que eu espero, lógico, a gente logo falar, mas a despeito dessa minha tarefa, dessa minha responsabilidade na Porto Belo, eu acho assim, seja com o marceneiro que vai na sua casa, que vai na sua obra, colaborar no sentido de que você tem que, como é que eu posso dizer, melhorar aquela comunidadezinha que você formou ali, seja sua casa, seu escritório, seu isso, aquilo, tal, seja com quem for, colaborar para mim é uma tendência que leva à aceitação, à nossa expressividade, nossa expressão, porque eu, para colaborar, tenho que mostrar quem eu sou, né? Quero saber quem você é, mas eu vou mostrar quem eu sou. E a gente cria algo novo. Então, acho que colaborar, para mim, é uma coisa assertiva que a gente deve cada vez caminhar mais aí como quase como não uma tendência, mas como uma imposição. Assim, acho que a gente deveria realmente caminhar surfar essa onda. Tá bom. Pode pensar num tema para o Trend Summit nessa... pois é. Tá bom? Gente, um ótimo 2024 para vocês. Para nós. Que seja um ano realmente com todas essas boas tendências que o Trendbook aponta. E seguiremos juntos com o ArcTrends Podcast. Espero receber vocês de volta em breve. Valeu, obrigado, muito, muito obrigado. E estamos juntos em 2024, incrível para todo mundo. É isso aí. Obrigada, foi uma delícia falar de algo que eu gosto tanto, assim, expor isso, que né? bom, Yara. E um ótimo 2024 aí pra gente. Até 2025? Opa! Não, a gente se encontra mais em 2024. Até a próxima, pessoal. Obrigada.